acerca dessa palavra e o que podemos ver agora em Apocalipse capítulo 2 e Apocalipse capítulo 3. O Senhor está então tratando acerca daquilo que ele veio falando para as igrejas acerca dos últimos tempos. Então ele foi apontando as 7 igrejas, ou cada igreja estava tendo esse direcionamento, estava tendo esse apontamento. E em cada igreja nós cremos que era para aquela época, 2, também cada igreja representava uma época da caminhada da humanidade até os fins. Então nós vamos ver 7 dispensação, ou nós vamos ver essas 7 manifestação de tempo a parte do Senhor. Então, em Apocalipse capítulo 2, ele começa dizendo acerca da igreja de Éfeso. Éfeso, ele significa, ele tem o significado de permitido, algo que é permitido, algo que se permite. Qual era a base dessa igreja? Qual era o pecado dessa igreja? Que eles estavam se permitindo perder o amor. Veja só, a perca do amor é uma permissão. A gente vai deixando. Isso é muito interessante. Se você parar para pensar, veja a caminhada cristã. A caminhada cristã, ela vai acontecendo e a gente começa em um fervor, em um amor. Veja, a vida do casamento, muitas vezes, a gente vai ver que lá na frente, parece que algo entra nos relacionamentos. Por quê? Porque isso é o que nós chamamos de um leve desvio. Pensa agora em 2 linhas paralelas que vão andando junto. Mas se uma dessas linhas faz uma inclinação, vou colocar pequena, de 5 graus. Pequeno. Mas numa distância de 200 quilômetros, você vai ver que a separação entre elas já está gigantesca. Assim acontece na nossa vida. Como uma igreja dessa, a primeira igreja, ela já estava se permitindo perder o amor. Porque na caminhada, no dia a dia, nós deixamos uma ferida entrar no coração, nós deixamos um sentimento entrar no coração que é como esse desvio de 5 graus, não faz diferença nenhuma naquele momento. Não, a gente vai indo, mas eu fiquei chateado, mas não, vamos caminhando. Mas nós não resolvemos. E vai passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, a hora que você for ver, é gradativo. A hora que você para perceber, você já distanciou profundamente, ou seja, uma distância considerável da presença do Senhor. E ele fala assim, mas eu esfriei. Não, ninguém se esfria do dia para a noite. Foi um desvio pequeno, mas que trouxe um distanciamento a um longo prazo. Por isso, quando as pessoas já se esfriaram, se torna tão difícil voltar por causa disso. Porque a questão não é esfriou e eu vou voltar. Esse esfriamento, ele aconteceu, eu vou dizer como o exemplo, a 200 quilômetros, 300 quilômetros, 400 quilômetros que você foi perceber. E aí você já estava numa distância gigantesca. Já se afastou sem perceber. Assim como eu disse, a vida do casamento, dos relacionamentos. Você vai guardando um sentimento aqui, um sentimento ali, um sentimento lá, vai se permitindo guardar certas coisas que, em primeira vista, não vai fazer diferença nenhuma. Mas, quando você se der conta, já está frio. Então, essa é a primeira coisa que o Senhor nos chama a atenção. Não se permita guardar coisas que não são dele. Essa é a primeira igreja, do verso 1 ao verso 7. Depois, do verso 8 ao verso 11, nós temos a igreja de Esmina. A igreja de Esmina, ele significa aquele que é aparência de mirra. Esmina vem de mirra. Mirra é aquilo que
espreme para soltar o seu cheiro. Veja, aonde estava Esmina? Esmina estava nos lugares onde eles seriam colocados em tribulação. Verso 9, né? Conheço a tua tribulação, a tua pobreza e as blasfêmias. Veja, querido, aonde o cheiro vai, aonde o cheiro do Senhor vai exalar em nós, à medida que caminhamos, à medida que somos pressionados, à medida que somos totalmente pressionados, nós vamos criando essa resistência. Se colocarmos as 7 igrejas, que são 7 espíritos, nós vamos ver que o primeiro fala do senhorio. A primeira igreja, eles perderam o amor, eles deixaram de ter o Senhor como Senhor. A segunda igreja fala da sabedoria. Lembra que eu tenho sempre falado isso nas ministrações, o que é sabedoria? Sabedoria é o ato de você aplicar no momento de tribulação. Aplicar o quê? Aplicar o conhecimento, a inteligência, os conselhos. Muitas pessoas só têm conhecimento. E, como eu disse ontem, né? As pessoas às vezes querem transferir conhecimento. Irmãos, conhecimento é conhecimento. Na verdade, o que faz a mudança é a sabedoria. É porque eu gosto de Provérbios? Porque Provérbios é o livro de sabedoria de Salomão. Por quê? Porque ele já estava velho. Ele estava falando tudo daquilo que ele já viveu. Às vezes eu vejo as pessoas querendo liberar um monte de mensagem. Porque eu quero pregar, né? Pregar, vamos pregar. Não, pregar por pregar é conhecimento. Às vezes eu vejo muitos pregando que se eu for para a internet eu ganho mais. Eu leio texto da internet. Por quê? Porque você vai para a vida dessas pessoas. Aquele conhecimento nunca trouxe resultado para eles. Quantas vezes eu já vi gente batendo em Jezabel e dava aula para Jezabel. Quantas vezes eu vi já gente falando um monte de coisa que, na verdade, aquilo que ele pregava, nem ele conseguia vencer. Por quê? Conhecimento. Olha o que o Senhor está falando em Esmina. Esmirna era o lugar onde eles estavam sendo atribulados, aonde eles estavam sendo empobrecidos, porém eles eram ricos. Havia umas blasfêmias de quem? Dos que se declaravam judeus, mas eram sinagogas de Satanás. Por que ele usa isso? Porque os judeus é aqueles que têm a lei. E quem estava perseguindo a igreja? Aqueles que na verdade eram para apoiar. Sabe o que eu vejo? 2 coisas acontecem. Ao longo do tempo nós tornamos caça ou caçador. Nós tornamos aqueles que pregam a verdade ou aqueles que criticam a verdade. Ao longo do tempo, agora vejo um sequenciamento. Se eu não tenho o Senhor na minha vida, eu vou me esfriar, e se eu não me esfrio, eu me torno como esses que se dizem judeus, que se dizem crentes, mas na verdade são boca satânica no meio da igreja, que só sabem derrubar os outros, que não conseguem ver os que estão crescendo. Não estou dizendo daqueles que são maus, porque tem gente que aparenta estar crescendo, mas é mau, quebra os princípios, são perversos nos seus intentos. Eu estou dizendo daqueles que querem avançar, eles não conseguem apoiar os que estão avançando, se tornam bocas, sinagogas de Satanás. Sabe, irmãos, a segunda igreja é o Senhor dizendo: você precisa liberar o bom cheiro do Senhor, o cheiro da mirra. Mas a mirra só libera o seu cheiro quando é esmagada, quando é pressionada. E o Senhor diz: aquele que vence. Na primeira igreja, aquele que vence vai comer da árvore da vida. O segundo, ele não vai ter dano da segunda morte. A terceira igreja está no verso 12 ao verso 17. É a igreja de Pérgamo. A palavra Pérgamo significa aqueles que estão elevados, aqueles que habitam em uma estrutura fortificada. Agora o problema de Pérgamo. Pérgamo, ele estava colocado onde habita Satanás. E ali ele tinha, dentro da igreja, os que sustentavam a doutrina dos nicolaítas, as doutrinas das prostituições, da idolatria. Eles já toleravam Balaão.
seja, quando eu me deixo, olha o sequenciamento, quando eu me permito criar coisas no meu coração, já me distancio. Depois eu já me torno uma sinagoga de Satanás. Eu já passo a ser dentro da igreja. Veja, ele não diz sinagoga do mundo, ele não diz a roda dos escarnecedores, dos malfeitores, não, ele fala sinagoga de Satanás. Eu já sou crente, mas eu já estou com o coração tão ferido que eu já estou matando os outros. Eu já odeio, e aí eu passo a perseguir. Eu estou lendo a igreja e nem sei fazendo o quê, porque a palavra já não entra na minha vida. E depois? E depois eu já estou cheio de ídolos e prostituição. Eu já sou legalista, eu já sou perverso, eu já pratico o pecado e justifico os meus pecados. Essa é a terceira igreja. Eu já me sinto maior do que todo mundo. Toda vez que eu sou orgulhoso, eu também sou ferido. Todo ferido é orgulhoso. Tudo começa lá na frente, se permitindo. Irmãos, todo ferido está assentado em um lugar elevado. Porque você vai conversar com o ferido? Porque eu não gosto, eu sinto, eu estou, não morreu. Ele não morreu. Sabe que a gente se esquece que para ser salvo, você tem que confessar Jesus. E vinde como você está. Para ser discípulo? Não, para ser discípulo você tem que morrer. Você tem que negar. Você tem que tomar a cruz. Por isso muitos se tornam só salvos. Não consegue ser discípulo. Tem gente que não consegue ser discípulo. Ele não consegue andar junto. Ele não consegue caminhar junto. Ele está sempre chateado com alguma coisa. Por quê? Porque não morreu. Está sentado nos altos alturas. Está dentro de fortificações. Mas aqueles que vencem, eles tomam o entendimento. Ou seja, pessoas que veem a verdade. Pessoas que são fiéis, leais e veem a verdade. Esses daí, eles comerão do maná escondido. Eles terão uma roupa branca, eles terão autoridade. E por último, a quarta igreja. A quarta igreja é a igreja de Tiatira. A palavra Tiatira é cheiro de aflição. Cheiro de aflição. Porque o que tinha nessa igreja? Jezabel. Todos aqueles que estão debaixo do sistema de Jezabel já se tornaram manipuladores. Já estão com seus ídolos e prostituição no coração, já estão longe de Deus. Esses já estão em caminho de morte. Eles estão bem, veja, a igreja está crescendo. Na quarta igreja, parece que está tudo indo bem. É isso que as pessoas não entendem. Eles se ferem, guardam as feridas, distanciam do Senhor ao longo do tempo. Depois, sabe o que acontece? Segunda igreja. Depois, eles se tornam pessoas críticas e chatas. Não conseguem mais ter comunhão. Depois, eles já criaram as suas doutrinas. Então, ele já tem os seus modus operandi. Agora, ele já está endurecido, ele já está nas fortalezas. E por último, eles se acham as pessoas espirituais. Não, eu sou espiritual. Não, Deus está comigo. Quantas vezes eu vi? Não, Deus está comigo. Deus está comigo. Mas a pessoa está tão fria, tão distante, ainda não consegue. Não, Deus está comigo. Deus está falando comigo. Falando o quê? Como que Deus está falando num coração duro desse? Mas aí, essa é a última etapa para a decadência. Por quê? Porque a Bíblia diz que o orgulho sempre vai na frente da queda. Aqui começa agora a vir um cheiro da aflição. Vai vir a aflição. Porque essa é a sentença. Quando o Senhor sentencia a obra de Jezabel, ele destrói Jezabel e bota de cama os que seguiram ela. Então veja só, todos aqueles que estão debaixo desse domínio já estão cegados, já estão com Baal instituído no seu coração, já estão debaixo de um falso profético, já estão com seus olhos contaminados. Sabe o que acontece? Eles agora, o próximo passo é ir para as profundezas das tribulações. Aí quando eles caem, eles nem sabem onde caíram. Aí você pensa que é os outros que estão perseguindo. Não, já desviou o coração faz tempo. Mas aos que vencerem, receberão os conselhos. Qual é o contexto aqui? O conselho do Senhor, o quarto espírito. Como eu perco o domínio de Jezabel? Quando eu sei ouvir conselho. Quando eu sei que as pessoas estão falando, quando os meus mentores estão falando comigo, e eu estou entendendo, mas eu não estou vendo isso na minha vida, mas se alguém está vendo, se o meu mentor está vendo, irmão, acho que é bom parar e olhar.
Mas se eu já não consigo fazer isso, é porque o sistema de Jezabel já está dentro de mim. Por isso o Senhor diz que eu sondo o rim e o coração. Eu sou dos teus pensamentos. Mas ao que vencer, o Senhor dará autoridade para governar com cetro de ferro. O Senhor vai dar autoridade. Aqueles que são humildes para ouvir conselhos, esses também têm autoridade para governar. Que o Senhor possa te conduzir, porque depois do capítulo 5, nós vamos ver os acontecimentos dos filmes. O Senhor falando de cada coisa, o Senhor apontando cada coisa. Amém? Que o Senhor te dê e te cubra de sabedoria. Que hoje o Espírito da sabedoria esteja sobre a tua vida. O Espírito de sabedoria te leve para a mesa dele, fazer com que você se alimente e te dê sabedoria para caminhar e avançar. Nós quebramos todos os domínios da tolice, da insensatez sobre a tua vida. Nós declaramos portas abertas. Te abençoamos em nome de Jesus.